Aparentemente eu estou com um problema de conexão aqui para passar o vídeo ao vivo. Eu não sei o que está acontecendo, mas recebi essa mensagem que não vai ser possível passar ao vivo, apesar de estar escrito ao vivo. Ai, cada uma que a internet nos... as peças... Bom, tá entrando os colegas aqui já. Entrou alguém, então talvez vá ao vivo mesmo. Oi Marcelo, boa noite. Opa, já temos 7 amigos na nossa live da semana. E que bom que está funcionando, porque a mensagem que eu tive aí era que não estaria funcionando ao vivo. Boa noite, Edivaldo. Bem-vindo. Opa, já estamos com 15 amigos aqui ao vivo, hein? Caramba! Vamos começar lá? Estou só vendo aqui um negocinho, uma informação. Mas o meu computador tá mais lento que o ciclismo brasileiro. Não tá totalmente em coma. Ai, Jesus! Bom, turma, boa noite, aqui é o Fernando Blanco, estamos começando o nosso segundo programa Na Roda com o Fernando Blanco, todo mundo pulando nesse nosso pelotão e em busca de informação nova, alguma novidade, o que está acontecendo no ciclismo mundial, com opinião, com discussão, né? Não com debate, a gente não vai brigar pelas ideias, a gente vai apenas trocar ideias, né? Hoje eu estou vestido aqui com a minha malha nera do Giro de Itália, que no passado era dado para o ciclista que estava no último lugar, na última posição da competição. Hoje ela é mais uma lenda do que qualquer outra coisa, né? E atrás de mim, 2 camisas, 2 maiôs das minhas equipes belgas favoritas de todos os tempos. A vermelhinha é a da Flandria, a equipe Flandria, onde correram todos os grandes ciclistas da Bélgica, menos o Ed Merckx, que historicamente sempre foi um grande rival da Flandria. Nela correram Roger de Vlaeminck, Fred Martens, Marc de Meyer, Rick Van Looy, todos eles em várias gerações do ciclismo belga. E do lado a Quick Step, nesse modelo aí, a Quick Step de 2007, que eu comprei lá no Campeonato Mundial e que já mudou o design várias vezes. Atualmente é a Deceuninck Quick Step, né? Então, moçada, é o seguinte... O ciclismo mundial está chegando ao fim, a temporada está chegando ao fim. A última grande prova do ano acontece no próximo sábado, é o Giro de Lombardia, também conhecido mais recentemente como Ir-Lombardia. Um grande percurso que sai da cidade de Bérgamo, uma cidade importantíssima do norte da Itália, da região onde viveu Felice Gimondi, recentemente falecido, e... Paulo Savoldelli também, que ganhou o Giro de Itália 2 vezes, também é de lá, chamado de Il Falco Bergamasco, o Falcão de Bérgamo. Então o Giro de Lombardia sai de lá,
vem serpenteando o norte da Itália até chegar no Lago de Como, que é um dos lagos mais lindos do mundo e está presente em incontáveis filmes de Hollywood e de outras grandes produções europeias. O lago é lindo demais. É sem dúvida alguma a corrida, plasticamente, visualmente falando, a mais bonita do ano. Porque vai serpenteando aquelas encostas do morro que dá para o lago, né? Então o visual do lago, das montanhas, porque a estrada vai entre o lago e a montanha. Então é um negócio lindo. É quase na fronteira da Suíça, Lugano, com a região de Lugano, na Suíça. Eu tive a sorte de dirigir por lá. Pedalar não tinha a menor competência, porque é assim, ó, cada parede uma atrás da outra. E ali fica também a famosa subida de Madonna del Ghisallo, que é onde tem um importante museu de ciclismo, talvez o mais icônico museu de ciclismo do mundo, fica ali na estrada do Giro de Lombardia. É uma corrida, e a corrida termina em Como, a cidadezinha bem na quina, bem onde o Lago de Como termina, né? Perto de Monza, inclusive, eu já estive lá em Monza, onde tem o Grande Prêmio de Fórmula 1, encostadinho na cidade de Como e do Lago de Como, e por onde passa o Giro de Lombardia. É uma prova dificílima, ela é uma prova que talvez seja a clássica mais difícil do mundo, quer dizer, do estilo dela, né? Do estilo de côtés, né? Dessas subidas intermináveis, o seu percurso inteiro. É totalmente diferente de uma corrida padrão Tour de Flandres ou do padrão Paris-Roubaix, é mais parecida com a Liège-Bastogne-Liège. O Giro de Lombardia é uma prova que nasceu em 1905, está com 112 edições já realizadas, só parou em alguns períodos da Grande Guerra. E, obviamente, os maiores dominadores são os italianos, né? O Fausto Coppi é o maior vencedor da prova, com 5 vitórias. E ano passado venceu o Thibaut Pinot, o francês Thibaut Pinot, que é um ciclista de Grand Tour, é um ciclista que vence, que esse ano ia brigar pela vitória no Tour de France, se não tivesse sofrido aquele acidente, que machucou, que teve uma distensão muscular, né? Uma coisa meio pouco usual no ciclismo. Mas o Thibaut Pinot venceu ano passado num ataque sensacional. No ano retrasado havia vencido o Vincenzo Nibali. Ou seja, é engraçado, né? Porque o ciclismo, por mais estranho que possa parecer, é como se fosse um ser vivo. Ele evolui, ele muda o estilo de vencedores. A estrada é a mesma, mas tem épocas que um determinado grupo de ciclistas parece que fica mais preparado para aquele tipo de corrida, em outras épocas parece que outros ciclistas ficam mais preparados. No passado, o Sean Kelly, o irlandês Sean Kelly, que era um especialista em clássicas, o Roger de Vlaeminck, outro ciclista especialista em clássicas, mas clássicas de todos os tipos, eram caras que ganhavam todo tipo de clássica. Esses sujeitos, eles ganharam o Giro de Lombardia 2 vezes, 3 vezes. Hoje em dia, o perfil do vencedor está mudando, ele está cada vez mais parecido com um ciclista que é bom de alta montanha, apesar de lá não ter alta montanha, mas o percurso é muito pesado. E de alguma forma, e aí talvez seja um bom motivo, os ciclistas de clássicas que focam muito na primavera, inclusive na Liège-Bastogne-Liège, no Amstel Gold Race, na Flèche Wallonne, que são mais parecidas com o Giro de Lombardia, eles já chegam meio estragados, digamos assim, para essa prova. Este ano, o meu favorito, eu não vou falar aqui dos favoritos, porque eu nem vi a lista ainda dos que vão largar e talvez não tenha nem saído. Mas o Primož Roglič, recém-vencedor da Vuelta à Espanha, ele mostrou que está com muita perna, muita perna. Ele ganhou o Giro della Emilia, que aconteceu agora, nesse final de semana, que é uma das provas chamadas Clássicas do Outono Italiano, assim que se chama lá na Europa, Clássicas do Outono Italiano. Ele venceu com muita autoridade, é um percurso que vem ondulado, depois ele entra num circuito dentro da cidade de Bolonha, e ele sobe as rampas assim muito duras, muito duras. Então ali não ganha bobo, E o Roglič se ganhou do jeito que ganhou, porque ele foi buscar ataques, ele atacou em cima do atacante, no final era uma rampa dura, pesada, pegajosa, e o cara ganhou. Então assim, eu vejo o Primož Roglič com grande forma,
um ciclista que vai aguentar bem, ele desce bem, ele é muito habilidoso, e as estradinhas do Lago de Como são muito traiçoeiras por conta da muita curvinha, muito sobe e desce. Então é isso, vamos falar do Giro de Lombardia ao longo da semana, escrever, deixar alguns textos para vocês com os favoritos, tá bom? Eu tenho uma certa tristeza, porque o Giro de Lombardia é uma prova tão maravilhosa, ele é o 5º monumento da temporada. Para os mais jovens, que ainda não entendem muito bem essa questão de monumento, as provas de um dia são separadas em clássicas, semiclássicas, provas normais, quermesses, e tem os monumentos, que são aqueles 5. Começa em março com a Milano-San Remo, depois vai para o Tour de Flandres, ou Ronde van Vlaanderen, depois vem a Paris-Roubaix, e depois vem a Liège-Bastogne-Liège, e aí tem esse hiato de tempo e a gente volta a ter um monumento só em outubro com o Giro de Lombardia. Infelizmente, muitos ciclistas sensacional não largam nessa prova e outros largam fora de forma, né? Infelizmente, eu tinha muita curiosidade para saber se o Mads Pedersen, o dinamarquês, novo campeão do mundo, ele iria aparecer por lá e mostrar a sua camisa, mas ele já anunciou que não vai. Vários campeões mundiais já venceram o Giro de Lombardia, porque quem está em grande forma no Mundial tende a chegar bem para correr o Giro de Lombardia. A não ser que tenha atingido o pico realmente no Mundial e no dia seguinte vá tomar cerveja, comemorar e fazer festa, e aí não vai largar bem na Lombardia. Mas em geral o ciclista está com as pernas muito bem preparadas, está com muita boa forma, né? Porque se correu bem o Mundial. Aí nós temos ainda que esperar quem são os nossos grandes protagonistas para este grande sábado que se avizinha, não é? Recentemente também, no final de semana, tivemos o grande prêmio Bruno Beghelli. O Bruno Beghelli é uma daquelas clássicas ou semiclássicas italianas, prova de primeira linha, largam todas as feras. E ganhou o Sonny Colbrelli. Sonny Colbrelli, que é um ciclista que eu acho muito bom, já falei aqui dele várias vezes. E o segundo foi Alejandro Valverde. O homem está com muita perna. E ele foi segundo na Vuelta à Espanha, a gente estava todo mundo eu tinha dúvida se ele iria andar bem no Campeonato Mundial. O Campeonato Mundial foi totalmente atípico e ele não teve uma boa performance. Mas agora no Bruno Beghelli, chegando em segundo, eu espero que ele venha com boas pernas para a Lombardia, porque ele nunca venceu essa prova. É uma prova que tem a cara dele, é uma prova que ele tem tudo para ter uma bela performance. Ano passado, se eu não estou enganado, ele foi 5º colocado, vestido com a camisa do arco-íris, né? E então é isso, gente. Belas corridas pela frente, belas corridas que acabaram de acontecer, temporada se encerrando. Nós vamos fazer provavelmente no programa da outra semana, né? Na roda da outra semana, vamos fazer um resumão. Olha, o Renato Buch, uma lenda do ciclismo brasileiro, o maior especialista em revelar jovens ciclistas, de cuidar de ciclistas da base, está feliz aqui, escreveu que está feliz por nos ouvir, e eu estou feliz por ter o Renato Buch aqui com a gente. Nós corremos juntos mais ou menos na mesma época, mas ele ficou um grande especialista no ciclismo paulista em cuidar dos jovens ciclistas. Vários ciclistas que passaram pela mão dele já chegaram à seleção brasileira. Infelizmente é um trabalho não reconhecido, mas que nós aqui damos o maior valor para o Bucão. Obrigado pela presença. Agora eu quero uma nota triste, gente, é o falecimento de Giorgio Squinzi. Quem lembra de Giorgio Squinzi? O lendário dono da empresa Mapei, que criou a equipe Mapei, que foi a equipe lendária do ciclismo de clássicas, principalmente nos anos 90. Giorgio Squinzi era um apaixonado do ciclismo, um tarado por ciclismo, como aliás são todos os donos de equipe, né? O ciclismo é um esporte um pouco esquisito, isso vai caber numa análise que nós vamos fazer mais para frente também, que já está pautada, que é a economia do ciclismo, o business do ciclismo. Por que o ciclismo não é um esporte que dá tanto dinheiro? Será que ele não é tão profissional? O que acontece com o ciclismo? Fato é, turma, que os donos das equipes, em geral, são homens apaixonados pelo esporte
que pode ter corrido uma época ou não, nunca foram grandes ciclistas, não tem nenhum... O grande ciclista que teve equipe foi o Bjarne Riis. Lembram do Bjarne Riis, o dinamarquês que ganhou o Tour de France em 1996? Pois é, ele montou a equipe dele, depois a equipe dele foi vendida para Tinkoff e ele está tentando voltar aí com uma equipe de segunda categoria, pró-continental, tem umas conversas desse estilo, né? E o George Squeeze, turma, ele era tão fanático pelo ciclismo que além da sua super esquadra, ele montou uma academia, foi a primeira grande academia internacional de preparação de atletas. Um negócio sensacional. Lá você entra um pangaré e pode sair um ciclista do World Tour, porque tem os melhores preparadores, é um negócio assim sensacional. Depois, o que aconteceu com o George Squeeze? Quando o doping começou a ficar escancarado, e as discussões na Itália eram seríssimas por causa do Marco Pantani, ainda vivo, ainda vivo. A Lance Armstrong, de repente, começando a ganhar as corridas de um jeito que ninguém do meio entendia ou aceitava. E o George Squeeze botou a boca no trombone, dizendo que na equipe dele não tinha dopado, que eles eram contra. Um dos que mais botou a boca da equipe Mapei foi o Andrea Taffi, que foi marginalizado no pelotão durante um tempo. Era xingado pelos colegas de pelotão, dizendo que quem era ele para dizer isso e aquilo. Bom, o George Squeeze ficou tão irritado, tão, enfim, decepcionado, porque o esporte que ele tanto amava estava ficando podre. E ele, quando foi falar em nome do esporte, o próprio esporte foi contra ele. Ora, em sã consciência, o ciclista não se dopa porque quer. Ele se dopa porque vê que o outro se dopou, que um outro dopou, e daqui a pouco aquilo vira uma rede e está todo mundo dopado. Aí vem o cara mais poderoso do ciclismo, da equipe mais poderosa, e diz assim, olha, vamos acabar com isso, vamos parar todo mundo, vamos fazer exame assim, assado, isso é ruim para o esporte. E aí ele foi alvejado por críticas de todos os lados. Ele acabou com a equipe assim, de repente, simplesmente acabou com a equipe. Manteve o projeto de preparação de atletas, e foi patrocinar a UCI. Olha que interessante. Quando você vê uma imagem do Campeonato Mundial, já há muitos anos, você vê as placas da Mapei ao longo do circuito. Quem é mais jovem e não conheceu a Mapei Equipe, vê agora e agora já vai saber que naquelas placas está ali muito do coração do ciclismo, do apaixonado do ciclismo, que era o senhor Giorgio Squeeze. A nossa queridíssima Quick Step, que muita gente torce, a maioria torce, ela é o que, turma? Ela é uma continuidade belga desta equipe italiana. Porque o principal diretor esportivo da Mapei era o Patrick Lefevre. Era homem de confiança do Squeeze. E a Mapei, então, ela tinha dois blocos. Ela tinha o bloco de ciclistas italianos e o bloco de ciclistas belgas. O mais importante deles era o Johan Museeuw, que ganhou 3 vezes o Tour de Flandres e 3 vezes a Paris-Roubaix. Correram lá também o Franco Ballerini, lendário, que ganhou 2 vezes a Paris-Roubaix nos anos 90. Correu Paulo Bettini, correu Michele Bartoli, correu Tom Stills. E ele tinha uma obsessão, o George Squeeze, por ganhar um Grand Tour. Então, ao longo do tempo, ele foi tentando contratar os melhores montanheiros que tinham à disposição, mas infelizmente ele pegou o período que teve Miguel Indurain, que teve Lance Armstrong. Então, assim, a Mapei só ganhou um Grand Tour na vida dela, que foi o Giro de Itália de 1995 com Tony Rominger. O suíço Tony Rominger, que também ganhou o Giro de Lombardia 2 vezes, e ganhou a Paris-Nice umas 3. Era um ciclista fenomenal, mas tinha problema com pólen. Ele tinha muita alergia do pólen em abril, maio, que isso acontece na Europa, e ele não conseguia andar bem na Liège-Bastogne-Liège, em outras provas que ele poderia ter tido muito sucesso. Num dado momento, o Squeeze foi lá e contratou o Tony Rominger, e ele deu um show espetacular no Giro de Itália 95, ganhando com léguas de diferença para os seus concorrentes. Então, turma, o ciclismo perdeu um dos seus grandes mecenas, um dos seus grandes financiadores, um dos homens que tirou muito dinheiro do bolso para investir no ciclismo. Então, descanse em paz, signore, como se diz em italiano, signore George Squeeze. E para quem pensa, aliás, fazendo um pequeno à parte, para quem pensa
que o Squinzi era apenas um empresário que gostava de ciclismo. Não, ele era o presidente da Federação das Indústrias Italianas. Ele era quase o equivalente ao Paulo Scaff, para quem acompanha a política aqui no Brasil, né? Paulo Scaff, que já foi candidato a governador várias vezes, e é o presidente da poderosa Fiesp. Imagina que o senhor Paulo Scaff fosse apaixonado por ciclismo e tivesse uma bela equipe. Isso era George Squinzi. Bom, uma outra matéria que eu gostaria de discutir com vocês hoje é a recém-anunciada, foi anunciada hoje ou ontem, a aposentadoria de um ciclista belga, Wallon, não Flamengo, Wallon, chamado Maxime Montfort. Maxime Montfort, alguém lembra dele? Alguém conhece ele? A maioria talvez não ligue uma coisa com a outra. Mas o Maxime Montfort é um ciclista de 36 anos, se eu não estou enganado, que tem 15 anos de profissionalismo, pretendia continuar mais uns 2 ou 3, segundo ele, mas a equipe Lotto Soudal, a sua equipe, chegou e disse assim, ó, você vai se aposentar. E ele falou assim, mas por quê? Porque nós precisamos de você dentro do carro, nós precisamos de você como diretor esportivo. Olha, meu amigo Antônio Silvestre, amigo, irmão, ídolo, e foi até rival uma época para a gente correr junto, mas eu corria no fundo do pelotão e o Silvestre lá na frente do pelotão, eu torcia para ele, né? Eu sou um caso estranho, eu torcia para os meus rivais, em tese, né? Porque o cara é boa gente, campeão, sensacional, e essa amizade tem aí já há 40 anos. Obrigado por ter vindo aí, Silvestre. Então, o Maxime Montfort, ele vai se tornar um dos diretores esportivos da Lotto Soudal. E uma coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte, vocês já perceberam quantos ex-ciclistas profissionais são diretores esportivos? Diretor esportivo é aquele DS que eu escrevo sempre, né? Falando de tal, o DS. DS é uma expressão que vem do francês, directeur sportif. Até os ingleses adotaram o sportif. Eles não conseguem falar directeur, então eles falam director sportif. Na Europa inteira se usa essa expressão. Director sportif, diretor sportif, diretor sportif. Enfim, DS é uma característica clássica. Aproveitando a entrada do Silvestre, há 2 anos, quem se aposentou e foi direto para dentro do carro foi o Pablo Lastras. Pablo Lastras foi, inclusive, amigão do Silvestre, estavam juntos trabalhando na Vuelta à Espanha, e o Silvestre deve ter falado da gente para o Pablo. O Pablo me mandou um abraço no celular dele, foi muito legal, o Pablo, muito gente boa. O Pablo Lastras é muito parecido com o nosso Maxime Montfort. E aí eu vou fazer um pequeno estudo e vou passar para vocês a lista de diretores esportivos que foram ciclistas profissionais. E você não encontrará nenhum que foi um grande craque, um grande campeão, um grande vencedor. Por quê? Porque grandes vencedores são egoístas. Eles são pessoas maravilhosas, nada contra. Porém, eles são tão acostumados a serem centrados neles mesmos, a terem todo mundo trabalhando para eles, que eles simplesmente, quando se aposentam, não conseguem virar a chave e dizer assim, agora eu vou ser diretor e vou cuidar dos outros. Ele está acostumado a ser cuidado, ele está acostumado a ter holofotes em cima dele, e não jogar os holofotes para os ciclistas. Então é um lance de personalidade. Eu não vejo no futuro o Alejandro Valverde sendo diretor esportivo de equipe nenhuma. Isso é uma coisa que não... Tom Boonen não foi, Felipe Gilbert não vai ser. Esses caras são diferentes. Grandes campeões não são diretores esportivos. No entanto, um homem que passou 15 anos da sua carreira, 16, 17, como é o caso novamente do Lastras, uma carreira longeva, e do nosso Montfort, esses caras passaram a vida se dedicando para os outros. Quando ele entra para dentro do carro, é tudo igual. Ele vai continuar pensando nos outros. Ou seja, o trabalhador das estradas passa a ser um trabalhador por trás do volante, né? Então, foi uma notícia interessante. Para quem não lembra da carreira do Montfort, eu lembro para vocês. Quando ele apareceu, ele fez top 10 na Volta ao País Basco. Ele fez alguns top 10 interessantes. E eu pensava, que bom, apareceu um belga que sobe bem. Na Bélgica, assim, as manchetes eram que era o futuro vencedor de um Grand Tour. Mas o que acontece, gente? Na vida de um ciclista profissional, no início de carreira, todo mundo dá todas as chances para ele.
Quando ele faz um top 10, um top 5, numa corrida importante, aí então os caras tudo ficam batendo no ombro dele e dizem assim, vai garoto, vai garoto, vai garoto. Mas dá 2 anos, no terceiro ano ele continua no top 10, top 20, não embala, ele tem que fazer uma decisão. Ele vai ser líder de uma equipe pequena ou ele vai ser gregário numa equipe grande. E foi o que aconteceu com o Maxime Montfort. Ele tem 12, 13, 14 anos, sendo um excelente gregário, tem muito top 10 em etapa difícil, em corrida difícil, mas ele estava sempre trabalhando para alguém. Se ele chegou lá na frente, é porque a equipe inteira não se deu bem na corrida, abandonou, ou simplesmente não largou naquela prova, e ele ficou meio como aquele líder, mas que ninguém esperava grandes vitórias dele. Enfim, é um ciclista belga, Vallon, como eu disse agora há pouco, e que tem tudo para ser mais um nome interessante nesse universo dos diretores esportivos, tá? Falaremos mais sobre isso quando eu concluir o estudo que vai mostrar para vocês por que Ed Merckx, por que Jacques Anquetil, por que Bernard Hinault, por que Lance Armstrong, por que Miguel Indurain, nenhum desses caras virou diretor esportivo, tá? A grande exceção, repito, Bjarne Riis, que foi um ciclista que fez primeiro, terceiro e quinto no Tour de France, ganhou a Amstel Gold Race e virou um grande diretor esportivo, tá? Beleza? Turminha, último assunto da noite. Troféu Flandrian of the Year, em inglês. Ou em Flamengo, Flandrian Trophée. Flandrian Trophée. O que é isso? É o grande prêmio, a grande premiação que a Bélgica, o ciclismo belga, dá para os seus campeões. Quem vota são os ciclistas profissionais, são diretores esportivos, é o meio do ciclismo que vota para decidir quem foi o melhor ciclista do ano, belga, o melhor ciclista internacional, que são os não belgas, e quem foi a melhor ciclista do ano também. Tá? Esse prêmio, Flandrian, primeiro vamos explicar essa palavra é mágica no ambiente ciclístico, porque vem de Flandres, vem de Flamengo, que são palavras francesas. Flandres, em belga, acho que vocês já sabem, porque eu falo isso o tempo todo, é a palavra Vlaanderen. Vlaanderen. Por isso que o Tour de Flandres se chama Ronde van Vlaanderen. Volta ou giro dos Flandres. Pois bem, Flandrian, o Flandrian é um termo que foi criado pelos franceses para definir aqueles homens esquisitíssimos do norte da Bélgica, que geralmente trabalhavam em minas de carvão, trabalhavam em fazendas, eram homens e que passavam um clima na Bélgica, gente, antes do aquecimento global, e se tem alguém aqui que discute a existência do aquecimento global, lamento. Eu acompanho as clássicas da primavera há 42 anos e tenho revistas que vão a mais de 50. Se vocês vissem as fotos do Tour de Flandres e do Paris-Roubaix, dos anos 60, 70 até parte de 80, a cada 10 anos, 8 eram com lama. Hoje em dia, a cada 10 anos, 8 é com sol. Acabou. O mundo esquentou, a Europa esquentou, o norte da Europa esquentou. Mas nos anos 30, 40, 50 e tal, os homens do norte da Bélgica, os Vlaams, né, os Vlaams, que eram os homens do Vlaanderen, eles eram terrivelmente fortes, terrivelmente duros, eles aguentavam as piores condições climáticas e, para isso, os franceses disseram assim, esse cara é um Flandrian, E na cultura pop do ciclismo mundial, ser um Flandrian, e aí fica a dica para nós aqui do nosso meio do ciclismo brasileiro, quando tiver um ciclista passista, aquele cara que aguenta a chuva, aguenta a subida, ele cai, se arrebenta todo, monta na bicicleta e vai de novo, é o nosso Flandrian brasileiro. Lá atrás, havia muito essa história de dizer assim, fulano de tal, ele tem a passada belga. Quem aí conhece a passada belga, faz um sinalzinho para mim. Fulano tem a passada belga. Então, a passada belga que se fala aqui no Brasil, não existe esse termo lá fora. Lá fora existe o termo Flandrian. E o Flandrian do ano é escolhido para essa premiação que eu contei para vocês.
Esse prêmio começou em 2003 e até 2008 eles davam também para estrangeiros. O Flandrian of the Year, ou Flandrian Trophée, foi dado, por exemplo, para o Paulo Bettini, que corria para a Mapei, depois foi correr para a Quick Step, e ele ganhou 3 vezes. 3 vezes, que é o mesmo número. Olha que uma observação do Antônio Carlos Silvestre. Primeira ida na Bélgica, chovia todos os dias, nem precisava olhar para fora porque você sabia que estava chovendo. Exatamente isso. Exatamente isso. O Silvestre correu muito na Bélgica, junto com outras feras do nosso ciclismo, como os irmãos Renato e Renan Ferraro, César Danelixen, Jair Braga, que ganhou a Volta da Bélgica, a Amadora, em 1984, se a memória não me engana. Eduardo Toalhari estava nessa turma. Grandes ciclistas brasileiros, que ainda eram amadores, naquela época o ciclismo brasileiro não tinha profissionais, era equivalente ao que é hoje sub-23. Esses caras que eram da minha geração, caras da minha idade, que eu torcia apaixonadamente por eles, porque eles iam brilhar lá no exterior, negócio fenomenal. E aí o Silvestre comentando aqui que lá, quando ele chegou lá para correr, era só chuva o tempo todo, né? Pois bem, voltando. Então, o Paulo Bettini ganhou o mesmo número de vezes que ganhou o Tom Boonen e o Philippe Gilbert. Olha que interessante. Bom, de 2008, proibiram essa história de dizer, olha, se é flandriano tem que ser belga. Não precisa ser dos Flandres, mas tem que ser belga, né? E sabe quem é o maior vencedor desse troféu? Greg Van Avermaet. Greg Van Avermaet ganhou 5 vezes. Perdão, 6 vezes. Ganhou 6 vezes. 5 vezes seguidas. 5 vezes seguidas. O atual vencedor é o Yves Lampaert. Yves Lampaert, que é talvez o segundo melhor ciclista de clássicas hoje, da Deceuninck Quick Step. Foi terceiro colocado esse ano na Paris-Roubaix. Tá? Bom, depois que eles criaram a classificação internacional, os caras que têm mais vitórias, obviamente, o Fabian Cancellara, né? Não podia ser outro, ganhou 3 vezes o Tour de Flandres, é um cara fenomenal. O Mark Cavendish também ganhou 2 vezes como Flandrian Internacional. O Chris Froome, com as suas vitórias no Tour de France, no Giro, na Vuelta, também ganhou 2 vezes. E o Peter Sagan ganhou só 2. Olha aí, os belgas sabem fazer conta. Eles vão lá e veem todas as vitórias do cara e vê que o Peter Sagan é um fenômeno e tal e coisa, mas ganha pouca corrida. Por isso que ele só ganhou 2 vezes o Flandrian Internacional. Ele tem potencial para ter ganhado 5, 7 vezes, porque esse homem tem perna demais, anda demais, mas também perde corrida demais. Bom, entre as mulheres, tem 2 belgas empatadas. Uma é Grace Verbeek e Julianne Doer. Essa última são ciclistas de estrada, mas a atual grande nome do ciclismo belga vem do ciclocross. A Sunny Kant. Sunny Kant é uma belga que é bicampeã mundial do ciclocross e também bicampeã do Flandrienne. Agora não é Flandrian, é Flandrienne of the Year, ou Flandrienne Trophée. Né? É o feminino de Flandrienne. Né? Ainda sobre o Fabian Cancellara, ele ganhou um prêmio que foi criado há muito pouco tempo, que é o Lifetime Achievement, ou seja, é aquele prêmio que todo mundo que pega a carreira de um ciclista ao longo da vida dele, depois que ele para de correr, e é dado a ele esse prêmio de Lifetime Achievement. Isso é comum no Oscar. Na premiação de cinema em Hollywood, todo ano eles dão uma premiação para um ator ou uma atriz que ganhou muita coisa ao longo da vida e que não ganhou o Oscar como melhor interpretação disso ou daquilo. No caso do Fabian Cancellara, ele ganhou 2 vezes o Flandrian Internacional, mas ainda assim deram esse lifetime pela obra dele, né? Pela obra dele nas provas na Bélgica. E agora vai ter a votação. A qualquer momento já estão anunciando o Flandrian of the Year deste ano. Olha só, quem são os 5 caras que estão no shortlist, que estão pré-selecionados para receber os votos. O primeiro deles, Victor Campenaerts. Victor Campenaerts é o atual recordista da hora, um prêmio assim, fenomenal para um belga
que é um país que não é famoso pelos roladores, né? Não é famoso por ter grandes roladores. E o Victor Campenertz, que é um ciclista da Lotto Soudal, ele está concorrendo ao Flandrian of the Year. Depois, eu chamo a atenção para o Remco Evenepoel. Remco Evenepoel. Ele foi, todo mundo está acompanhando a carreira dele em grande detalhe, né? Inclusive hoje ele ganhou uma quermessezinha lá na Bélgica, até quermesse ele está ganhando. Que é a quermesse não tem nada a ver para o estilo dele. Ele precisa de terreno duro e precisa principalmente uma prova que exija passo do ciclista, porque ele é um passista, né? Ele é um passista que sobe muito bem. Bom, ele ganhou uma quermesse planinha hoje lá Mas ele foi campeão europeu de CRI, de contrarrelógio, vice-campeão mundial CRI, vencedor da Volta da Bélgica, vencedor de algumas etapas por aí pelas voltas menores do mundo e algumas classificações, mas principalmente ele ganhou uma clássica. Ele ganhou uma clássica do World Tour de 245 quilômetros em San Sebastián, no País Basco, que é um fenômeno. Nem Ed Merckx, gente. Nem Ed Merckx. Eu nunca imaginei que na minha vida eu iria retratar um ciclista e dizer assim, nem Ed Merckx. Pois é, esse moleque, aos 19 anos, já venceu mais do que o Ed Merckx. Coisas mais importantes do que o Ed Merckx. Apesar de que o ciclismo hoje ser muito diferente do tempo do Ed Merckx, eu ousarei dizer que era mais fácil vencer mais corridas no tempo do Ed Merckx por um único motivo. Haviam muito menos equipes, muito menos ciclistas. Isso é uma conversa para um dia a gente explicar como funcionava o ciclismo profissional naquela época. Hoje em dia um pelotão larga com 190 fácil. Naquela época largava 100 profissionais. 120. E era assim, campeão era campeão, gregário era pangaré mesmo. Quando o ataque começava, sobrava um pelotão inteiro, desgarrava inteiro. Os ciclistas gregários eram muito mais fracos do que os ciclistas líderes. Hoje em dia, com a universalização, né, da informação, não tem porquê o líder saber uma coisa e o gregário não saber outra. A equipe passa tudo para todo mundo. Os gregários têm treinamento específico para eles, alimentação específica para eles, tomam medicamentos, enfim, antigamente não. Antigamente tudo que era bom era para o líder e o que sobrava, porque tinha pouco dinheiro também, ficava para gregário. Então você não via gregário na ponta do pelotão nos 10 km finais. Não existia isso. Não existia isso. E hoje em dia a gente chega e parte da chatice que o ciclismo se tornou durante alguns anos é que quando as equipes estavam muito grandes, de 10 homens na prova, 7 eram fortes demais. Então as equipes iam para a ponta, tirando e ninguém escapava. Por isso que a UCI começou a reduzir o tamanho das equipes nas provas, porque os gregários ficaram fortes demais, não tem outro motivo. Então o pelotão chega muito cheio no momento decisivo da corrida. Muito diferente do que era naquela época. Naquela época, os líderes se isolavam na ponta, e era líder contra líder, e o Ed Merckx era muito mais forte do que todo mundo. Hoje em dia, para um cara ganhar uma corrida, é muito mais complicado. Porque ele vai ter que bater em muita gente. E esse menino, Remco Evenepoel, está fazendo tudo isso nesse ciclismo moderno dificílimo. Bom, o terceiro Flandrian of the Year, que está sendo considerado para votação, é o Philippe Gilbert, que ganhou a Paris-Roubaix, e ganhou 2 etapas da Vuelta à Espanha. Em matéria de vitória individual, a Paris-Roubaix é a corrida, né? Vamos combinar. De um dia, é a mais prestigiosa e ele ganhou em alto estilo, com múltiplos ataques, bateu o Peter Sagan na fuga, foi maravilhoso. As 2 etapas da Vuelta, ele estava muito em boa forma, ele se preparou bem para o Mundial, mas o Mundial ele também foi vítima de tombo e tal. O quarto da lista é o Thomas de Gendt. Thomas de Gendt. Todo mundo conhece Thomas de Gendt, da Lotto Soudal, porque aquele cara é o fugidor suicida. Não tem prova que esse cara não ataque na bandeirada, com 10 km de corrida e percorra 200 km sozinho. É ano após ano. Ele não é montanheiro, mas ele tem várias vitórias em classificações de montanha, em vários tipos de prova. Porque ele ataca cedo e vai marcando ponto em tudo quanto é montanha, subidinha que tem no caminho da prova. Chega lá na ponta, no final, na subida final, ele está longe, está 50 minutos do líder, do vencedor, mas ele marcou muito ponto ao longo do caminho. E de vez em quando, os ataques suicidas dele rendem belas vitórias. Ele, para mim, é uma encarnação recente do Jens Voigt.
Lembram do Jens Voigt, o alemão também, que é especializado em fugas fenomenais? Tanto Jens Voigt como Thomas de Gendt são passistas. São ciclistas que põem a cara no vento e esquecem. Eles não perdem a concentração, eles não se cansam, não se enjoam, as pernas não param de girar fortemente. São caras que ficam 80, 100, 150 quilômetros na ponta, sozinho com mais 2 ou 3. É um cara fenomenal. Em matéria de vitória, gente, putz, ele está muito longe dos outros, eu acho. Ele ganhou a classificação de montanha da Paris-Nice, ganhou uma etapa da Catalunha, ganhou uma etapa do Tour de France. Mas eu não votaria nele. Por fim, o quinto da lista é o Wout van Aert. Wout van Aert, que foi campeão belga de CRI, né? Campeão belga do contrarrelógio, batendo o nosso menino de ouro aí, o Remco Evenepoel. Por outro lado, o Remco venceu o europeu e foi vice-mundial. O Van Aert, ele ganhou várias etapas, ganhou etapa no Tour, ganhou 2 etapas no Dauphiné, ganhou no contrarrelógio, ganhou no sprint de pelotão e ficou várias provas. Por exemplo, ele foi segundo no Grande Prêmio E3, que é a semiclássica talvez mais dura da Bélgica, terceiro na Strade Bianche, segundo ano consecutivo, que ele é terceiro colocado na Strade Bianche, e sexto na Milano-San Remo, além de ser vice-campeão mundial de ciclocross, né? Ou seja, ele teve a temporada dele brutalmente interrompida pelaquela queda no Tour de France, onde aparentemente o calção dele enganchou numa barreira, numa curva, tinha um gancho para fora da barreira de proteção e ele levou um tombo pavoroso, ficou todo quebrado, hospitalizado 2 semanas, acabou a temporada dele. Então vamos lá, Victor Campenerts, Remco Evenepoel, Philippe Gilbert, Thomas de Gendt e Wout van Aert, 5 nomes disputando esse fantástico troféu Flandrian of the Year, Flandrian Trophy. E eu queria saber quem vocês votam. Qual desses 5 nomes é para vocês o nome que mais marcou a temporada do ciclismo belga? Tá bom, gente? Aqui no Grupo Ciclismo Hoje, mais para frente, a gente vai lançar uma super enquete para vocês dizerem para a gente quem vocês acharam o melhor ciclista do mundo nessa temporada. A gente vai dividir entre Grand Tours e clássicas, ou provas de um dia. Vai ser bem legal todo mundo participar. O Marcelo Lopes, que é o nosso líder, provavelmente vai fazer um sorteio de alguma coisa bacana, aí que ele faz umas coisas muito legais na empresa dele. Aí já estou botando uma pilha no Marcelo Lopes. E é isso por hoje, turma. Só para encerrar, então, final dessa semana nós teremos o grande Giro de Lombardia. E que, para não dizer que é a última grande prova do ano, temos ainda a Paris Tours. Mais para frente, se eu não estou enganado, apenas uma semana depois, a Paris Tours é uma clássica centenária. Ela é conhecida como a clássica dos sprinters, porque no passado os sprinters dominavam, o terreno era muito plano, vento sempre a favor. Isso mudou ao longo dos anos, mas ainda assim é uma prova que favorece os homens rápidos do pelotão. Por algum absurdo político, a Paris Tours não faz parte do World Tour, isso é uma crítica muito forte na Europa toda, porque é uma prova... Para você ter uma ideia, quando você fala assim, o Ed Merckx ganhou todas as provas, sabe o que sempre um especialista em ciclismo fala? Não, senhor, Ed Merckx nunca ganhou a Paris Tours. Ou seja, ela é considerada uma prova de grande relevância e gabarito. Mas aqui no Brasil, infelizmente, ela é muito pouco conhecida porque ela também perdeu prestígio no exterior, tá bom? Então, é isso por hoje. Eu agradeço demais a presença de vocês. Esse foi o nosso segundo programa na roda. A ideia é que a gente perpetue esse projeto, se possível até botar mais um dia na semana, porque é tanto assunto. Eu fico aqui maluco para ver o que eu ponho na pauta do dia. E até porque eu gosto de falar muito, eu não simplesmente jogo a informação e mudo de assunto. Eu gosto de ficar aprofundando, porque eu acho que vocês gostam de ouvir essa coisa aprofundada, coisa diferente, não é isso? Então, turma, obrigado pela presença mais uma vez. Uma ótima semana para todos. Fiquem com Deus e muito pedal seguro para todo mundo. Falou? Tchau, turminha. Valeu!